Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nós temos neste canal aqui, nos nossos encontros, a firme convicção de que a nossa oração precisa ser sempre cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Senão, não faria qualquer sentido nós dizermos que estaríamos orando, porque afinal de contas, a oração, ela pressupõe um diálogo. São duas pessoas conversando, duas pessoas trocando ali informações e, no caso da oração, os pedidos, as súplicas e, do outro lado, as respostas. Deus tem respostas para as suas orações. Por isso que o nosso canal nós temos esse propósito de orar a palavra. Porque toda vez que nós oramos a palavra de Deus, ou seja, a nossa oração vai ser baseada nas promessas, nos princípios, nos valores que Deus estabeleceu em sua palavra para nós, através da oração, já nos aproximamos das respostas que Deus tem para nós. Porque uma coisa é certa, Deus jamais vai responder a sua oração. Deus jamais vai fazer algo na sua vida que contrarie a sua própria palavra. Porque Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Ele é fiel para fazê-la cumprir. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos nosso momento de oração, e também te convidar a fazer comigo a leitura da palavra de Deus. Se você não puder agora, não se preocupe. Essa referência bíblica vai estar na descrição do vídeo e você pode conferir aqui a qualquer momento, quando você quiser. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje para ministrar está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Então, vamos lá, assim diz a palavra de Deus. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiças com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Que palavra que o Senhor traz para nós hoje acerca dos conflitos, acerca das provocações, acerca das intimidações que nós sofremos e podemos vir a sofrer ao longo da nossa vida. Ninguém está isento de ser afrontado, ninguém está isento de passar por situações de constrangimento, ninguém pode dizer, isso não vai acontecer comigo. Não, nós estamos no mundo e esse mundo no qual nós estamos, ele é caído, ele está maculado pelo pecado, mesmo que você procure ter uma vida reta diante de Deus, mesmo que você esteja vivendo debaixo da graça e do favor de Deus, você não pode impedir que muitas coisas cheguem até a sua vida. E cada uma delas precisa ser tratadas da melhor forma que o Evangelho nos ensina. Cada circunstância que sobrevém a nós, precisamos dar o tratamento que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina. Por quê? Diante de cada uma das nossas ações, orientadas pela palavra de Deus, acompanha-se uma promessa. Toda vez que você for buscar uma direção de Deus na palavra e Deus direcionar, é assim que o Evangelho diz que deve ser feito, é assim que as pessoas que têm a Deus e que temem a Deus precisam andar, você vai encontrar, após esta orientação, uma promessa de Deus. E Deus vela para que essas promessas se cumpram. No nosso texto aqui está dizendo sobre as afrontas, o mal que pode chegar à nossa vida. Efésios capítulo 6 tem um texto que diz
que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores nas regiões celestiais. Ou seja, nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os espíritos malignos que estão por trás das ações que acontecem de mal nessa terra, os espíritos malignos que dominam o sistema mundano do qual nós ainda estamos nele. Nós não podemos evitar de estar nesse lugar enquanto não chegar o dia da nossa partida ou enquanto o Senhor não voltar. Mas o Senhor está dando para nós aqui uma instrução como nós vamos lidar com aqueles que nos afrontam, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos causam mal. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, se a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra demônios. Sim, essa é a palavra de Deus. Mas como que eu vou lutar com coisas que de repente eu nem vejo? Você vai lutar com os dons que Deus tem te dado. O dom mais importante que Deus nos dá para essa batalha chama-se discernimento espiritual. Quando você tem o discernimento de que tipo de ataque você está sofrendo. Mas, além disso, a palavra nos ensina que devemos confiar em Deus. Porque se os ataques vêm, se o inimigo se levanta contra nós, devemos saber quem nós somos em Deus. A palavra diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Há uma ação de resistência que nós devemos exercer confiando que Deus está nos guardando nessa batalha. Então, o texto está dizendo que quando nós somos afrontados, quando nós somos perseguidos, quando as injustiças chegam até nós, nós precisamos colocar isso de fato nas mãos do Senhor. O texto é um texto intenso, um texto muito forte, que diz que a vingança pertence ao Senhor, que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ou seja, o Senhor está dizendo, não se suje nessa batalha. Não se nivele com o seu inimigo, com o seu adversário. Não tome ombro a ombro com aquele que te afronta. Não deixe que aqueles que te perseguem e te afrontam faça você descer do seu nível. Não, você não pode permitir que isso aconteça, porque uma das ações mais eficazes do inimigo é fazer com que nós nos rebaixemos à altura daqueles que não temem a Deus e que são usados pelo inimigo para nos afrontar, para nos perseguir, para caluniar, para trazer para nós incômodos e perturbações. O texto está dizendo que o Senhor ele se levanta em nosso favor. Entenda uma coisa, quando você é do Senhor Jesus, ou seja, quando o Senhor Jesus, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, quando você é filho amado de Deus, entende essa posição no Senhor Jesus, saiba que ele te protege. Aquele que se levanta para lutar contra você está lutando contra o próprio Deus. Não duvide disso, se aproprie dessa verdade. Quando os inimigos se levantam contra você de forma injusta, de forma cruel, covarde, saiba, eles estão se levantando contra o próprio Deus, porque o Senhor te protege. O salmista diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus, ou seja, essa parte mais central, mais sensível dos seus olhos, que qualquer coisa que chega na direção você já pisca os olhos, você já cria uma forma de proteger. Deus, ele te guarda como essa parte mais sensível dos olhos dos nossos olhos. Deus, ele está te protegendo, ele te guarda e qualquer um que afronta a sua vida está afrontando diretamente ao Senhor. Mas por que muitas vezes nós sucumbimos? Por que muitas vezes nós não percebemos Deus entrando em ação para nos proteger? Porque nós tomamos a iniciativa de nós mesmos nos defender. Nós tomamos a iniciativa de colocar a nossa mão a serviço de uma justiça que Deus não disse que era para fazermos. É muito comum, quando você não conhece o Evangelho, quando você não confia no Senhor, que você diz assim, eu não levo desaforo para casa,
Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Quantas vezes você já deve ter ouvido esse tipo de ditado e talvez até você mesmo teve esse tipo de atitude. Mas aqui o Senhor está dizendo para mim e para você, confie na salvação que o Senhor tem para a sua vida. Confie no agir de Deus contra aqueles que te afrontam. O Senhor está dizendo ainda mais que se o seu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. Olha isso. Como que a gente pode pensar que aqueles que nos afrontam, aqueles que nos perseguem, nós ainda vamos sustentá-los, nós vamos alimentá-los? Sim, é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Eu não sei como isso pode acontecer, eu não sei em que circunstância você está vivendo, mas uma coisa é certa, confie no Senhor. Como que muitas vezes nós servimos aqueles que nos afrontam, os nossos adversários, nossos inimigos, quando você ora por aquela pessoa que está te perseguindo, quando você busca a Deus e pede, Deus, visita essa pessoa, abra os olhos dessa pessoa para ela entender tudo o que está acontecendo. Senhor, se levanta, Pai, diante de mim, porque eu não colocarei as mãos sobre essa pessoa, sobre esta causa. Eu coloco essa causa nas tuas mãos, mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós oramos colocando as coisas na mão de Deus, mas agimos como se nunca tivéssemos feito esta oração. Revidamos, gritamos, brigamos, buscamos uma forma de vingar, buscamos uma forma de fazer justiça com as próprias mãos. E se você coloca a sua mão, Deus não vai colocar a mão dele. Se você quer ver o agir de Deus em seu favor, você precisa confiar nessa palavra. Confie que Deus é justo, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo as afrontas que você está passando, Deus está vendo as perseguições que você tem sofrido e Ele não te deixará envergonhado. Não, Deus não te deixará desamparado. No tempo certo, Deus vai entregar a vitória nas suas mãos e os seus inimigos serão envergonhados. Eles serão aniquilados, porque o Senhor se levantará. Ah, meu querido e minha querida, se nós pudéssemos a cada dia entender como o Senhor nos guarda e nos protege a cada dia, se o Senhor nos mostrasse quantos livramentos que Ele nos proporciona diariamente e às vezes Ele nem permite que você veja, de tamanho o cuidado que Deus tem com a sua vida. Ah, se nós pudéssemos ver, eu tenho certeza que nós teríamos um conceito diferente, mas a fé não é para aquele que vê, a fé é para aquele que confia. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Oh, que coisa maravilhosa! Confia no Senhor. Essa afronta vai acabar. O Senhor vai se levantar em seu favor. O Senhor vai agir e Ele vai vingar o seu sofrimento, a sua afronta, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas vezes você pode pensar, mas essa vingança é uma palavra muito dura e pesada. Sim, mas é assim que o nosso Deus age quando mexe naqueles que são dele. Deus age com ira, Deus age com vingança, sem que você sequer tenha que ao menos pedir ele que faça. Basta que você entregue nas mãos dele e não faça nada. Deixe Deus te proteger. Deixe Deus te guardar. Não haja com as suas próprias mãos, mas confie nessa palavra. O Senhor diz, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pai, muito obrigado por essa promessa tão rica. Como é difícil, ó Deus, para nós sermos afrontados, humilhados, perseguidos e ao mesmo tempo nos posicionar como aqueles que simplesmente dão a outra face. Mas nesse dia eu quero pedir sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem, que o Senhor conceda a ele resignação, conceda, Pai, resiliência, conceda força, Pai, conceda serenidade, manifesta o fruto do Teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, para que ela, Pai, não haja com as suas próprias mãos,
mas que ela veja, Pai, o Senhor agindo e o Senhor retribuindo aquele que se levanta por mal. Pai querido, que cada um desses que tem recebido essa palavra hoje não sejam aqueles que vão sujar as suas mãos na sujeira do inimigo, que não vão se rebaixar à altura dos seus inimigos, mas vão permanecer na posição de filhos amados do Senhor, para a glória de Deus. Amém. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário com pedido de oração e nós vamos seguir a proposta aqui, orando a palavra, porque desta palavra aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.